Oi, gente, boa noite. Sexta-feira, fria de novo. Eu já tô com a minha blusa que praticamente é um uniforme do programa, porque praticamente toda live eu faço com essa blusa. Mas é aquilo, né? A gente tô em casa, blusinha assim, né? A gente tem aquela roupa que a gente gosta de ficar em casa. Essa blusa aqui, ela é bem confortável, bem quentinha. Pra esses dias assim, é o que importa, porque eu não suporto passar frio. Mas ela me deixa bem quentinho. Oi, Luciano, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tô só esperando o Lucas chegar aí pra gente poder começar o nosso programa 3 dessa sexta-feira, dia 7 de 8 de 2020. Olá, senhor Lucas Romão entrou. Ah, programa 3 de hoje, que tem um tema muito legal para falarmos a respeito. Olha aí, Marília Gabi Gabriela. Hello. Como está, senhor Lucas Romão? Bem, e você? Eu tô bem também, tô boazinha. Tô sentindo umas vontades aí de fazer umas coisas, mas a gente precisa se segurar. É melhor não entrarmos em detalhes, né, amigo? Vai. Mas você pode, qualquer coisa você pode ir no Outback, né, amiga? Pensei nisso, pensei nisso. Se eu for convidado para ir ao Outback, eu vou. Porque no Outback não tem coronavírus. Não, não tem. Nem no Não tem no Outback, Brasil. e nem numa festa que eu acabei de ver um story agora. De uma pessoa numa festa, todo mundo sem máscara. Aí eu fiquei, ué. Inclusive é de uma pessoa que falou que não estava furando a quarentena. Aí eu fiquei. Pois é, nessas horas que a gente tem a certeza. Mas é isso, gente. Vamos parar de falar mal da vida dos outros, porque isso é um papel para diva, depressão, que eles só sabem fazer isso, não sabem fazer mais nada além disso. Vamos dar início ao nosso programa 3 de hoje. Oi, Dan, boa noite, seja bem-vindo. O nosso programa 3 de hoje falará sobre. Teorias da conspiração. Que é um tema que eu acho Exatamente. muito legal, porque várias pessoas gostam e ficar especulando o que é verdade, o que não é, referente a coisas que são, como eu posso dizer, às vezes elas são tão diferentes que você fica assim, não sei se é verdade. Ou parece uma mentira, né? E você fica, será que é Então, verdade? mas as pessoas colocam tantos detalhes ali na história, tanta coisa, que você fala assim, que quando você vai prestar atenção, você fala, caramba, pode até que não seja verdade, mas, né, é aquele velho ditado, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. E aí é tanto detalhe, é tanta coisa que você se perde ali no meio, você fala, meu, pode ser que seja, mas é muito absurdo para ser real. Então, eu tenho uma aqui que eu acho que foi a mais incrível que eu peguei, Ah, que é exatamente isso, que fala detalhes, coloca datas ainda. E aí depois eu fiquei, oxe, não tinha prestado atenção poxa, nisso. poxa, é ótimo. Então vamos começar? Vamos sim. Tá, olha, o Danilo tá falando que ele adora teorias da conspiração. Então fala uma pra gente que você mais Sim, gosta Dan. ou que você conhece Amei. bastante. Minha Então vamos listinha tá lá. completa, hoje tem bastante coisa, ó. Bastante coisa aqui. É, a Quem minha sabe alguma tá, coisa enfim. que esteja melhor. Oi, Ale, boa noite, seja bem-vinda. Eu e o Lucas estamos hoje apresentando o programa 3 sobre teorias da conspiração. É, a primeira é sobre a Terra ser plana. Ah, gente, sério? Existe uma galera chamada terraplanistas. Ô, E gente, você sabia que eles acreditam que a Terra é plana? E acredito. Não assim, que a Terra seja plana, mas eu é, acredito que eles acreditem. é engraçado que eles falam que a Terra é plana e, tipo, ela é muito grande, né? A extensão do planeta Terra. E quando você chega nas extremidades, são muros de gelo, muros enormes, feitos de gelo, que aí você não consegue passar para outro lado, ou, tipo, cair. Aí não tem como a gente Nunca empurrar a ninguém conseguiu pessoa. passar isso. Nunca ninguém conseguiu passar para o outro Não, lado, nunca ninguém praticamente. chegou nem vi, nunca ninguém, tudo bom? Ninguém nunca chegou até lá, né? Porque não existe registro desses muros de gelo. É, Será? Ó, se a gente parar para pensar, faz sentido, sabe por quê? Porque como se hum, chama a Terra? Planeta. Planeta vem de, plano? entendeu?
Faz todo sentido. A gente precisa dar vazão para essas coisas, entendeu? É, Oi, Ezequiel, mas, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre teorias da conspiração. mas deixa eu te falar uma coisa. Ei, Os gregos, lá por volta do século 6 antes de Cristo, eles já especulavam que a Terra fosse redonda. Então, ó, tipo, século 6 antes de Cristo, pois eles é. já falavam que a Terra era redonda. Inclusive, para desmistificar este mito, essa teoria da Terra plana, existiu uma. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Eu ia falar esquadrilha. Não é esquadrilha, é uma excursão. Da onde eu tinha esquadrilha? Enfim. Teve uma excursão de um pessoal que foi dar a volta, né, no planeta Terra a barco, tá? Para saber quais eram os limites da Terra. E eles não encontraram o limite, porque não tem, eles ficavam rodando, né? Então, é mais de uma coisa de que desmistifica esse fato da Terra plana. Mas eu quero mandar um Mas beijo para os terraplanistas que estão vendo a nossa live. Inclusive, eles fazem parte do governo, né? isso, exatamente. Bom, eu tenho aqui uma teoria da conspiração que faz parte, assim, praticamente desde que o mundo é mundo, que são as músicas tocadas ao contrário, né? Que dizem que algumas músicas tocadas ao contrário, principalmente músicas feitas para o público infantil, são músicas feitas para o demônio. Né? É claro que tem toda uma especulação a respeito de religião e tal. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando sobre teorias da conspiração. Diziam, inclusive, que na música Meu Cãozinho Xuxo da Xuxa, ela oferecia o filho dela pro capeta, né? Olha que E coisa. que você vê, e que na Hilarie ela cantava uma música pro Exu, que aliás, a burrice já começa aí, né? Que Exu ele nem é um demônio, né? Já começa por aí. Então, as pessoas... E é óbvio que você, se você falar Xuxa ao contrário, você vai falar algo parecido com Exu. E se você começar a escutar a música ao contrário, você vai acabar, a tua cabeça vai acabar se limitando. E você entende? Uhum. Acaba uma coisa assim. E aí tem uns vídeos no YouTube que se você parar para assistir, eles colocam a música e eles colocam a legendinha embaixo do que está sendo dito. E aí ela fala assim: "E eu vou dar o meu filho pro capeta, pro anjo das trevas e não sei o que, não sei o que". E Nossa. tem várias outras músicas também que falam sobre isso, né? Tem músicas dos Beatles, músicas dos Rolling Stones, que se você tocar ao contrário, dizem. Quando eu era pequena, eu me cagava de medo de tocar essas coisas. Hoje eu toco, eu tô cagando, não tô nem aí. Se você tocar essas músicas ao contrário, você faz a invocação do demônio. Tem gente que invoca demônio falando inglês sem saber o que tá falando, né? Adoro aqueles memes que tem Sou no eu. Sou eu Instagram. tentando falar inglês, amiga. Amo aqueles memes que tem no Instagram, no Face, do povo dizendo lá que eu tentando falar inglês, a pessoa fala umas coisas, aí do outro lado tá o capetinha lá. Exato. E aí é uma outra teoria que, gente, pelo amor, né? Não tem fundamento absolutamente algum. É, eu tenho um outro que é de desenho. Aliás, eu tenho vários que são de desenhos. Eu Mas peguei tem um alguns aqui que também. eu achei engraçado, do Scooby-Doo, e que também faz muito sentido, porque depois que eu li isso, eu fiquei, ué, mas é verdade, eu nunca parei pra pensar nisso. Eles Tá resolvem vendo? Eu não lá, falei? Você já está sendo abduzido pelas teorias conspiratórias. Eu digo, é filho. verdade, eles resolvem todos os mistérios lá, enfim, nos lugares onde eles vão, né? E, e aí o que acontece? Eu não entendi, porque eles falam assim, com que dinheiro que eles abastecem o carro, com que dinheiro que eles comem, porque, tipo, eles não recebem o dinheiro pelos mistérios que eles descobrem, né? Pelo menos nunca mostrou Bem que a eles gente não recebendo sabe. Isso dinheiro. é verdade, nunca mostrou. E aí existe uma teoria da conspiração de que, duas, na verdade, sobre o próprio desenho do Scooby-Doo. Que uma é que eles dão carona para estranhos na estrada e assassinam os estranhos e pegam o dinheiro deles. Mas, tipo,
E a outra é que o Salsicha, ele é extremamente rico e ele que banca a galera lá. É, são teorias boas. Oi, Lucas, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre teorias da conspiração. Mas você sabe que, assim, se for transformar isso num roteiro de um filme de terror de verdade, a primeira teoria que você falou, né, que eles dão carona para viajantes e tal, e aí eles assassinam as pessoas, daria um roteiro bacana de um filme de terror. Sim, sim, Porque aí daria. você pensa, eles seriam a equipe que está envolvida em descobrir o mistério, mas na verdade eles são os É, criminosos. tem uma outra teoria, é que eu não li essa outra a fundo e tudo mais. Mas ela diz que os vilões, né, do Scooby-Doo são todas pessoas formadas. São professores, são diretores de museu, são diretores de teatro, são pessoas que têm uma formação é, humana e, e tem mais alguma coisa que eu não lembro exatamente o que que era, mas eles falam que eles se revoltaram com a população e aí por isso que eles fazem isso. Mas eu achei meio sem lógica. O Lucas está dizendo. Ah, o Lucas é meu aluno. Oi, Lucas. Boa noite, tudo bem? Saudades de você também. Ele está dizendo aqui que mora no meu prédio. Oi, Lu. Tudo bem contigo aí? Assiste o programa, espero que você goste. Estamos falando hoje sobre teorias da conspiração. O Danilo aqui comentou que ele já ouviu uma do McDonald's, que todo lanche vem faltando um pedacinho, que dizem que, que dizem que é ofertado para o diabo para as pessoas viciarem no lanche. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Então tá Mas eu já ouvi conseguindo, né? Porque as pessoas são todas viciadas em McDonald's. Mas eu já ouvi falar nas teorias, é parecida com a das músicas tocadas ao contrário, que é das coisas escritas atrás, que nem, por exemplo, Coca-Cola, se você ler ao contrário, fica alô diabo, um negócio assim. Que são as teorias das grandes marcas que as pessoas falam, Mas não sabe? tem D em Coca-Cola. Não, não tem. Mas se você lê ao contrário, é aquilo, né? Eles fazem você enxergar que o que está escrito ali é aquilo. Se você ler ao contrário Coca-Cola, do jeito que está escrito ali no rótulo, dá a entender que é isso. Bom, a minha próxima teoria de conspiração fala sobre uma. Eita, o Lucas caiu, gente. Vamos esperar ele voltar aqui para a gente poder continuar. Uma outra teoria da conspiração aqui que eu pesquisei aqui e que eu encontrei também, que muita gente fala a respeito, é a teoria dos reptilianos. Não sei se vocês aí já ouviram falar. É uma teoria que diz que povos reptilianos, obviamente, que são os reptóides, o povo lagarto, os reptiloides, vamos acrescentar o senhor Lucas Romão aqui de novo, que não sei o que aconteceu. Tô Que bem. houve? Eu não Teoria da sei. conspiração. Eu acho que é. Teoria da conspiração, tá A tela vendo? do meu celular ficou preta e. Olha, ó, é culpa do Danilo que tá falando do lanche do McDonald's aí do capeta, tá vendo? É, foi bem Então, na hora, quando né? você caiu, nesse intervalo que você caiu, eu estava aqui falando dos reptilianos, que é uma teoria de que Hum. povos de outros planetas com aparência reptiliana, né, com aparência de lagarto humanoide, que seria aquele lagarto, né, parecido com nós humanos, mas que ele tem um rabo comprido e tal, como se ele fosse o lagarto do Homem-Aranha. Homem-Aranha. O nome é lagarto quanto vilão, né? Eu nunca fui Enfim, muito fã do Homem-Aranha, mas beleza. então, aí dizem que essas pessoas, eles se transformam, né, como humanos e eles acabam, e eles se utilizam da inteligência superior que eles têm para poder dominar o povo terráqueo. Fazendo uma comparação de tamanho de corpo, seria praticamente impossível, porque, sim, um reptiliano ele seria de mais de 3 metros de altura, e um ser humano ele chega ali na base dos 2 metros. Então, só por aí a gente já vê que tem um furo grande. Tá, mas Em assim. contrapartida, em hum, contrapartida, dizem que os reptilianos, eles estão disfarçados entre nós como os famosos que a gente gosta aí, né? Como a Beyoncé, dizem, por exemplo, que a Beyoncé é reptiliana, o ela não era Jay-Z é reptiliano. Illuminati? Também dizem que é tudo ali a mesma coisa, porque dizem que os Illuminates, eles que facilitaram a entrada dos reptilianos no planeta Terra.
entendeu? Então dizem que todas essas pessoas que estão por aí, que fazem sucesso, que têm uma grande dominação com o público e tal, são reptilianos. Aí Tá, dizem que mas você consegue, dizem que em alguns momentos você consegue ver a pele deles por debaixo da pele da pessoa, não, é umas coisas muito... vamos contextualizar isso aqui. Vamos. Que extraterrestre em sã consciência viria para a Terra? Pois é, gente. Vai fazer o que aqui? Pois é. Teoricamente, sei lá, pelo que mostra em filme, nós somos as pessoas, né, que estão lá atrás no nível de inteligência, né? Eles vieram fazer o que aqui? Pois é, eu também não sei. Então, as teorias dizem que eles querem vir aqui para nos escravizar. Se nós formos pensar pela questão do que acontece, né, da gente ficar alienado, da gente gostar e tipo, né, daqueles fãs Mas pra absurdos, quê? eles querem, Eu vou... é uma maneira deles nos escravizarem. Sabe aquele Dizem que é vídeo? uma maneira deles sugarem energia, porque assim, independente de nós sermos um povo muito atrasado, espiritualmente e evolutivamente falando, existe muita energia. O planeta Terra ele é um planeta com muita energia, então eles se utilizam da nossa vibração, desse esquema da gente gostar, da gente mandar a vibração para eles, para roubar a nossa energia e levar para o planeta deles. É verdade? Não sei. Eu acho que é um ótimo tema para ir para Cristina Rocha ou para o João Kleber. Sou reptiliano. É que já teve o Homem Vampiro lá. Bom, eu vou falar de outra aqui que eu acho muito engraçado, porque ela junta dois filmes e dois filmes nada a ver, né? O Esquecerão de Mim com Jogos Mortais. Aí Ah, você me fala. fala, o que tem a ver um filme com o outro? Existe uma teoria, né, que falam que aquele menininho fofinho lá do Esquecer de Mim, que ele, na verdade, cresceu e vira o Jigsaw, que é aquele cara lá que faz Ah, os negócios com todo mundo lá nos Jogos Mortais. Então, porque falou que eles têm a mesma linha de pensamento, eles gostam de filmar as coisas que eles fazem, e também fala que eles têm problema com raiva, uma coisa assim. E eu achei muito engraçado quando eu li essa teoria, porque eu fiquei olhando e falei assim, não sei. Não sei se essa me convenceu, sabe? olha, será? É. Pode ter alguma ligação aí com o universo do terror, porque o E Macaulay também Culkin vai fala fazer parte da da. próxima temporada de American Horror Story, né? Mas fala também de uma semelhança nas armadilhas que eles fazem. Porque lembra das armadilhas que o menininho fazia lá para os dois ladrões que Sim. iam pegar ele? Então, meio que a mesma coisa, só que ele faz agora com várias outras pessoas. Então, mas é diferente porque o Jigsaw, ele faz as armadilhas, né? Isso até um determinado filme, depois ele faz em ambientes abertos, mas eu não nem lembro qual que é, que já teve tanto filme da saga dos Jogos Mortais, que até um determinado filme ele faz para que as pessoas não saiam do espaço, né? E o Não Esqueceram de Mim, ele faz para que os bandidos não entrem no espaço. Então existe uma contradição aí. Mas é de se pensar, né? Uhum. Uma outra teoria da conspiração que permeou aí os anos 80, quem nasceu nos anos 80 vai se lembrar, são as teorias que falavam sobre os bonecos do Fofão e a boneca da Xuxa. Diziam que dentro do boneco do Fofão vinha um punhal e uma vela para você fazer uma oferenda pro demônio de novo, né? Sempre ele. Gente, olha, é sempre ele. E você tinha que pegar esse punhal e matar os seus pais. E dentro da boneca da Xuxa tinha a mesma coisa. A Xuxa foi inteligentíssima numa campanha que ela fez para Netflix, acho que ano passado ou retrasado, se eu não me engano, para promover a temporada de Stranger Things, acho que foi para promover a segunda ou a terceira temporada, em que ela brinca com isso. Ela faz, né, para quem não sabe, a série se passa na década de 80. Ela faz a Xuxa, que ela era a Xuxa personagem, que ela era, né, que ela ficava em cima de todas as cartas ali, ela sorteava, pegava, e aí ela começa a ler uma carta da Joyce, que é a personagem de Stranger Things, falando a respeito, né, do que acontece, que o filho dela desaparece, tal, não sei o quê. E no final ela fala, inclusive, se você continua participando do nosso sorteio, que pode ser que você ganhe uma boneca e tal. E num dos teasers
de apresentação da série, eles mostram a boneca da Xuxa assim num cantinho em cima da cama, aí a câmera vai se aproximando e aí o olho dela fica vermelho assim e aí apaga a luz. Mas eu. E aí, oi. Não, mas eu. Mas foi a Netflix que fez, não foi a Xuxa. Então, mas a Netflix, sim, mas a Xuxa participou, né? Não, sim, Ela mas. participou de toda essa brincadeira. Eu achei inteligente da parte dela de ter aceito isso, né? Ah, Já claro. que, então eu achei Olha, muito bacana, assim. a Dani está falando que ela tem o fofão, o boneco do fofão, mas ele não tem nada dentro. Tá vendo? Mas será que Quer ele se dizer que mexe à ela noite? abriu. Quer dizer que ela abriu. Não Fake vamos news. plantar sementinhas da discórdia na cabeça da amiguinha. Não vamos plantar. Eu não tenho nenhum boneco no meu quarto. Quer dizer, não tenho, tem uns bonequinhos aqui, mas eles nunca me fizeram mal. Falando em. Eu não sei o que está acontecendo, a minha tela está apagando. É, falando em desenho, né, nem falamos desenho, mas os bonecos me remetem a desenho. Tem o desenho do Bob Esponja, para quem não conhece, ali que tem os personagens principais, que é o Lula Molusco, o Siriqueijo, a Sandy, o Plankton, o Bob Esponja, o Patrick e o Gary. Eles representam os sete pecados capitais. E faz muito Oh, sentido, porque se você se quem assiste o desenho vê que cada pecado realmente parece com os personagens que foram designados. Por exemplo, o Lula Molusco é a ira, que ele sempre tá bravo, ele sempre tá brigando com o Bob Esponja, sempre tá irritado por alguma coisa. O Siriquejo é a avareza, porque ele adora dinheiro e, enfim. O Patrick é a preguiça. Então, assim, sabe, meio que combinando, aí eu fiquei, eu acho que sim, eu acho que me convenceu essa. falando de Bob Esponja aqui que você está falando, eu sou obrigado, acho que eu sou o único viado na face da Terra que nunca assistiu Bob Esponja na vida. Agora eu vou ser por metade do mundo. Eu conheço Bob Esponja por ver assim imagens, mas nunca assisti. Dá um oi aí para a galera que entrou. Marcelo Morro, seja bem-vindo. Lucas Silva, seja bem-vindo também. Estamos falando hoje sobre teorias da conspiração. Ainda na linha de desenhos, eu vou falar sobre dois desenhos aqui agora que têm praticamente a mesma base, e aí acho que você também tem um para comentar que é muito parecido com isso, que são desenhos em que a gente acaba só descobrindo o que a teoria diz, que esses personagens estão, na verdade, mortos. São Sim. teorias que acabam rondando aí. Que desenhos são esses? Os Rugrats e Caverna do Dragão. Nos Rugrats, eles têm essa teoria porque os personagens nunca crescem. Mas se a gente for analisar por esse ponto, os Simpsons já faz 30 anos que passa e eles também não envelhecem. Os Mas dos Simpsons também Simpsons eu tenho uma também, para falar do tem. Então Simpsons. você fala depois. Então eu já posso falar aqui, que já que você falou dos Simpsons, Deixa eu vou só abrir só um terminar, só pra parênteses. terminar. Fala aí. Então, o dos Simpsons acontece que na terceira temporada tem um episódio que o Homer ele entra em coma. E aí falam que a partir dali, tudo que acontece é tudo dentro do coma dele. E que ele tá em coma forever. Por isso que ninguém cresce, ninguém envelhece, ninguém nada. Porque todas as histórias a partir daquele episódio estão acontecendo dentro do coma. E tipo, a família dele já tá velha ou morreu. E ele tá lá em coma. Essa é uma teoria que rola também no The Walking Dead. Né? A primeira cena de The Walking Dead é com o Rick, que é o personagem principal, abrindo o olho, ele sai de um processo de coma também, e a partir disso ele descobre que o mundo está num apocalipse zumbi, e também rola essa teoria da conspiração aí, de que tudo que acontece ali no universo de The Walking Dead está se passando dentro da cabeça do Rick, alguma coisa assim. Que era também uma teoria que rolava em Lost, que eles estavam mortos, né? Enfim, eu não vou falar mais nada para não dar spoiler, que pode ter gente aí que não tenha assistido ainda. E falando de Caverna do Dragão, dizem que eles estavam mortos, que eles morreram na queda do barquinho, né? Eles estão ali naquele... O Caverna do Dragão é um Não é na brinquedo que montanha tem... russa? E, acho que Não, acho que acho era que era uma uma montanha montanha russa. caminho que descia, alguma coisa assim, que se chamava Caverna do Dragão. É a história de seis amigos que estão num parque de diversões e vão num brinquedo chamado Caverna do Dragão.
E aí é uma espécie de uma montanha-russa que se passa num lugar escuro que é parecido com a que tinha no Hopi Hari, que é uma montanha-russa no escuro. E quando eles descem, eles entram dentro de um dragão assim que tem uma boca, eles caem num mundo mágico. E aí o que dizem é que o carrinho deles, quando eles caíram ali dentro da montanha, o carrinho deles bateu numa parede e eles morreram. E aí tudo que acontece ali é dentro disso, é por isso que eles nunca conseguem voltar para casa. Você falou dos Rugrats, dos Não, não é nem que anjinhos, eles estão mortos e estão no purgatório. a O Caverna do lugar onde se Dragão. passam todas as aventuras ali, eles estão no purgatório. Dos Rugrats, eu sei uma que é um pouco diferente dessa que você falou. Fala que, na verdade, a única pessoa, a única criança que tem ali é a Angélica. E que os Uhum. outros são todos frutos da imaginação da cabeça dela, porque ela é ignorada pelos pais dela, e por isso ela cria aqueles outros personagens, que é para ela ter com quem interagir. E essa eu achei Mas bem engraçada. então, mas a teoria de que eles estão mortos porque eles não crescem acaba sendo uma bobagem, porque eu não sei se tem um Tem os desenho Rugrats crescidos, que eles tem, estão adolescentes, né? Então tem. já é uma teoria que vai por terra. E tem o Dudu e Edu, que Sim, falam que todos eles morreram, toda aquela galera lá morreu e eles estão no purgatório, por características que eles têm no desenho, porque eles têm a língua azul, umas coisas assim, que dão indícios de que eles estão mortos, né? E também do fato deles não envelhecerem, de passar todo o tempo ali, todos vivendo as mesmas coisas e tudo mais, aí falam que essa é uma teoria sobre este desenho. legal. Bom, eu tenho mais uma aqui, agora saindo do mundo dos desenhos, a gente vai para o mundo da música, que inclusive tem muita teoria da conspiração no mundo da música. Uma delas é a respeito dos Illuminati, que eu já falei, junto com a teoria dos reptilianos, mas os Illuminati, na verdade, eles não são uma teoria da conspiração, eles são um grupo realmente dominante de elite financeira que existe no mundo, mas é uma coisa extremamente misteriosa, ninguém sabe realmente do que se trata, mas eles estão bem longe de serem uma teoria da conspiração. Uma dessas teorias fala sobre o Keith Richards, que é um dos membros da banda Rolling Stones, que dizem que ele trocou todo o sangue do corpo dele. Diz que ele faz isso regularmente. Porque dizem que com a quantidade de drogas e de álcool que ele consumiu nos anos 70, é praticamente impossível ele estar vivo. Então diz a teoria da conspiração, que ele tirou todo o sangue do corpo dele e recebeu o sangue novo no corpo, e é por isso que ele está vivo até hoje. Dava um Tá, eu filme vou falar. fantasioso. Eu vou falar uma da. Já que a gente está falando de música, eu acho que a mais famosa de todas é a da Avril Lavigne, né? Ah, sim, é. Que falam que a Avril Lavigne verdadeira, quando ela, quando ela atingiu o sucesso com o CD, o primeiro CD dela, é, ela não aguentou o sucesso, foi e se matou. E aí eles pegaram uma sósia, e eu acho que o nome dessa sósia é Michelle, uma coisa assim, e colocaram no lugar dela. E aí, olha que viagem. Aí tem o segundo CD da Avril Lavigne que chama Under My Skin, o nome do CD. Traduzindo para o português é Sob a Minha Pele. E aí você pode ver umas diferenças bem engraçadas, porque a Avril Lavigne, quando ela começou a carreira dela, ela era uma menina adolescente, ela tinha ali os seus 16, 17 anos, e ela não pintava o cabelo. Então o cabelo dela é um loiro escuro, tipo quase um castanho, não era um loiro claro. E aí, no Under My Skin, ela tá com a parte de cima do cabelo castanha e a parte de baixo do cabelo loira. Tipo, está clareando o cabelo, tipo, como se estivesse mudando. E tem várias músicas que dão indício disso, de que está havendo uma metamorfose ali, né? De uma pessoa de transição para outra. Tanto que no próximo CD, que é o The Best Damn Thing, ela já tá loira, loira com uma mecha rosa no cabelo, que ali seria a personificação da pessoa que assumiu a Avril Lavigne, né?
o nome Avril Que é a Lavigne. Michelle. É, É a Michelle. eu acho que é Michelle, eu acho que é Michelle o nome, não lembro. Mas enfim, e aí ela que assumiu ali e ela tá dali até hoje. E aí eles falam, olha as teorias ridículas. Eles pegam uma foto da Avril Lavigne quando ela tinha ali o começo da carreira, seus 16, 17 anos, e pega uma foto logo depois, tipo, logo em seguida, assim, vai, a menina tava com 19, 18, 19 anos. Aí fala assim, olha o nariz tá diferente. Olha o queixo tá diferente. Aí você fala assim, sabe como se chama isso? Biologia. A pessoa cresce, a pessoa muda. E tem outra coisa pro nome disso: plástica. Não existe. A gente sabe muito bem que existem artistas que eles fazem plásticas e que eles não assumem que fizeram plásticas. Aí eles falam assim: ah, mas a Avril Lavigne antes fazia. Tem até um vídeo que eu achei muito engraçado o vídeo. Que ela tá junto com os meninos ali da banda dela no começo. Aí eles pegam umas baratas e fica jogando barata um no outro, não sei o quê, enfim. E aí depois eles falam, pra provar que não é Era a Avril Lavigne, divertido. que não era a Avril Lavigne, porque ela vê um bicho, aí ela fica, ai, tira esse bicho daqui, credo, ai, que nojo, não sei o quê. Mas assim, vamos contextualizar. Ali ela era uma menina, adolescente rebelde, que anda no meio dos meninos, aí ela adota uma postura igual a dos meninos para ser aceita ali no grupo dos meninos. Então ela tem toda aquela atitude durona. E ali aí ela começa a crescer e ela vê que ela não precisa daquilo para ser respeitada pelos meninos. Ela sendo ela, mulher, Porque, ela como pode diria a ser. Sandy, ela cresceu e agora ela é mulher. Exatamente, sabe? Então, assim, ela viu que as coisas ali eram diferentes. E você pode ver que tem. Sabe aquela apresentação icônica do VMA, que tem a Madonna, Britney Spears e a Christina Aguilera? Uhum. A Avril Lavigne, ela tá na plateia ali assistindo e ela tá do lado da Kelly Osbourne. E as duas, Sim. quando elas começam a cantar, elas olham uma pra cara da outra e falam, tipo, ai, que bosta, sabe? Mas se você vê a Kelly Osbourne como ela tá hoje, ela tá tipo uma socialite, sabe? Ela só usa roupas refinadas, o cabelo dela é lilás, mas tipo, até aí tudo bem, mas o cabelo dela tá sempre impecável, ela tá sempre maquiada. Ela não tem mais aquela identidade que ela tinha. Então, assim, a pessoa não pode mudar. A Avril Lavigne tinha que ser aquela roqueirinha que usava gravatinha até quando ela tivesse 40 anos, Esse é o sabe? objetivo. E é isso que eu queria falar. E Obrigado. não, pois é, e não foi só a Avril Lavigne que morreu e foi trocada. Não? Não, Paul McCartney também fez. Com Paul McCartney também aconteceu isso. A história é praticamente a mesma. Dizem que o Paul McCartney morreu num acidente de automóvel, né, ali no começo da carreira dos Beatles, quando os Beatles estavam é, quando eles já estavam no auge do sucesso. Foi entre o álbum Rubber Soul e o álbum aquele que eles estão andando, meu Deus do céu, esqueci. Abbey Road. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera primeiro. Rafael Costa, boa noite. Perla, boa noite. Nicole Reis, boa noite. Estamos falando hoje sobre teorias da conspiração. Sejam muito bem-vindos. Participem! Todo Sim, mundo mande as suas teorias da conspiração, que vocês saibam, pra gente falar um pouquinho sobre elas exatamente. aqui. E aí dizem que o Paul McCartney morreu e como os Beatles estavam fazendo muito sucesso na época, eles não podiam, né? Tipo, se eles chegassem assim e dissessem, olha, o Paul McCartney morreu, seria um abalo na carreira deles, isso poderia fazer com que todo o sucesso que eles estavam tendo viesse abaixo. E aí o empresário fez o quê? O empresário contratou um sósia do Paul McCartney e a partir daí, desde então, ele acabou sendo substituído por um sósia. Isso, e aí tem várias coisas também em relação a letras de música, mas a ideia que fica mais ligada a essa parte de que ele morreu é exatamente a capa do disco Abbey Road, que seria o disco lançado depois da morte do Paul McCartney, em que todos eles estão atravessando uma rua, né, a famosa capa de que eles estão atravessando a rua, e o Paul McCartney é o único que está descalço. Em algumas religiões, em algumas culturas, dizem que os mortos são enterrados sem os calçados, para poder entrar no mundo, parece, de maneira limpa e tal.
E aí, como ele é o único que ele está descalço, essa foi uma ideia que eles deram para mostrar isso. Uma outra coisa que tem nessa capa também é a placa do carro que está estacionado na frente, que é que as letras ali, de acordo com essa teoria, quer dizer com Paul is dead, acho que é PID, se eu não me engano, as letras, alguma coisa assim, e a data que ele tinha morrido. Então, assim, essa história, apesar dela ser bizarra, é aquele negócio de datas que você falou, deram datas, dão detalhes. Essas histórias das teorias da conspiração, elas são inteligentes. Dificilmente você vê uma história burra, com exceção de uma ou outra aqui que a gente acabou comentando. A gente falou Mas, várias idiotas. sim, mas algumas teorias, elas têm uns detalhes muito loucos, assim, que se você pega para analisar, você fala, cacete, olha, Então, faz é todo sentido. exatamente a que eu vou falar agora. Então, você me deu Pois o é. gancho perfeito para falar Deixa sobre eu só dar boa noite pro povo aqui, dar boa noite pro Cleiton, que acabou de entrar. Oi, Cle! Oi, Dani! Ah, não, a Dani já tinha entrado. É, ela disse que a história do Pooh é bizarra. E TM Aranha, boa noite, seja bem-vindo. Estamos falando sobre teorias da conspiração. E o Cleiton comentou que você pintou a parede, Lucas. Na verdade, o meu quarto tá pintado já faz tempo, desde que eu mudei pra cá, né? Então, é porque eu tava em outra parede, não nessa. Então vai lá pro seu gancho, desculpa, eu cortei seu gancho. O Clayton falou da Britney. Rapidinho, antes de eu falar do que eu ia falar, tem uma da Britney Spears que, inclusive, é a atual teoria da conspiração, porque todo mundo sabe que a Britney Spears está passando por um processo ali muito traumático para ela, para a família dela. E quando eu falo família, eu falo os filhos, porque eu acho que o pai dela é bem safado. Mas é, tem toda uma teoria em volta dela. Porque vários internautas perceberam nas lives, nos vídeos que a Britney Spears fazia, que ela estava diferente. Tem um vídeo que ela tá treinando com o namorado dela, e aí o namorado dela fala pra ela, sorria. Aí ela, tipo, tá assim, aí do nada, sai, aí ela fica assim, meio robô, dando risada. É, Teve também. Eles dizem que as pessoas que namoram a Britney Spears, eles são contratados e eles estão na folha de pagamento do grupo Britney Spears. Então, e eles são Caramba. pessoas que estão lá para cuidar da Britney Spears. Então, tudo que ela faz, eles estão lá para monitorar ela. E aí, teve uma dessas últimas aparições dela na internet, que os fãs estavam falando que ela não estava bem, e falou não sei o quê. Aí falou assim, e se você não estiver bem, na próxima live você aparece de amarelo. E ela tava de amarelo na outra. Aí falou assim, se você não estiver bem, faz não sei o quê. E tava não sei o quê. Mas assim, é um pouco difícil de acreditar nisso, porque a equipe que cuida da Britney Spears é muito grande. E detalhe, é eles que ficam com o celular dela. Como eles não iam ver isso? Sabe, se existe toda uma cúpula em volta dela, planejada para fazer tudo aquilo ali funcionar, é óbvio que eles vão estar vendo a live também. Sabe? Então não tem como falar que ela consegue fazer coisas sem as pessoas em volta dela descobrir. A gente sabe que ali tem a questão do pai dela, que está com a guarda dela atualmente, Sim. porque dizem que a Britney Spears tem demência precoce. Então, ela tá com um processo ali do psicológico dela, tá bem abalado. E aí tem toda uma briga judicial para ver quem vai cuidar dela e quem não vai. Aí tá aparecendo a campanha Free Britney. Isso. O Tom falou aqui uma coisa que é verdade, ela não pode dirigir, que é uma das coisas que a Britney Spears mais gosta na vida, dirigir. E ela tá proibida de dirigir, ela não pode. E ela foi flagrada dirigindo, teve mó treta por causa disso. Então, assim, tem uma teoria aí rolando. Eu sei que ela tá. O Tom falou que, mas para trabalhar ela não tem demência. Eu acho que não é essa questão. Eu acho que ali o que envolve é a guarda dos filhos que não podem ficar com ela, que o pai quer monitorar tudo. E na verdade, o pai, quando ele tem a guarda dela, ele vai
dominar tudo que tem o nome dela. É tudo dele. Sim. Entendeu? Então, assim, tem uma pessoa que nem é da família, que tinha a guarda dela também, e você fica, gente, que louco, como assim? Sabe? Então, é uma teoria bem maluca da Britney. Mas é, infelizmente, uma coisa que está acontecendo. E é triste você ver uma pessoa como ela num estado desse, sabe? Você vê, assim, tem vídeos que você vê que parece que ela tá triste, mas, sabe, a gente não. E também essa história dela ficar indo pra reabilitação, voltar, ficar internada, sair de lá, sabe? Não é bom pro psicológico de ninguém. Nem de uma pessoa que tivesse muito sã, assim, sabe? Se entra e sai de uma clínica e um monte de gente em cima de você o tempo todo, mandando em você o que você tem que dizer, o que você tem que agir. Deve ser horrível pra ela, né? A É... Nicole está comentando aqui. Vocês concordam que no caso dela seria mais pressão de mídia do que conspiração? Eu acho que em relação à história dela, tem muita coisa envolvida e que a gente não sabe, né? Eu acredito que, assim, existe essa proteção toda porque ela deve saber alguma coisa, e essas pessoas ficam meio que cercando ela ali para que ela não dê com a língua nos dentes. E isso acaba indo de encontro com a situação que eu falei para você a respeito dos Illuminati. O que que acontece? A situação dos Illuminati e dos reptilianos lá. A situação dos reptilianos e dos Illuminati diz que as pessoas mais poderosas da Terra, acima da Beyoncé e do Jay-Z, que é o que dizem, é a família real da Inglaterra, é a rainha da Inglaterra, o príncipe Charles e tal. Eu posso Dizem fazer que a só uma princípio... observação? Por favor. Tem uma pessoa que disse que não existe ninguém mais poderosa que Deus e ela na Terra. Então, não sei. Quem será? Suzaninha, um Suzaninha beijo. está assistindo nossa homenagem para Suzana. Como a família da Inglaterra era mais poderosa, dizem que a princesa Diana ela não quis participar desse processo de dominação mundial, que os Illuminati têm, que os reptilianos também, e por isso ela morreu. O caso da Britney Spears é parecido, por quê? Na questão da teoria da conspiração que dizem que foi a mesma coisa, né? Dizem que de tempos em tempos vocês podem reparar que sempre aparece alguém que faz um puta de um sucesso, assim. Faz um sucesso tremendo, estrondoso e tal, e aí não para mais de fazer sucesso. No caso da Britney Spears, o que aconteceu? Diz que ela chegou num ponto em que ela não queria mais fazer parte disso. Ela estava ali sendo manipulada para fazer parte desse processo de manipulação de massa e tal, mas ela não quis fazer mais parte disso. A partir dessa situação é que começaram a cercar a Britney Spears para que ela não desse com a língua nos dentes a respeito do que ela descobriu, de coisas que ela saiba. Então, é sobre isso que diz isso daí. Tá, então eu tenho uma pergunta para você e para nossa audiência, para a galera que tá vendo a gente agora. Você aceitaria ser um dos reptilianos, dos Illuminati, dos ET, sei lá, desse negócio? Desse rolê Ai, todo aí? gente, não, porque eu odeio que fiquem me controlando. Eu não ia dar certo com isso. Nossa, eu ia dar barraco. A primeira coisa que eles vêm, ó, querido, vem cá, fala, filho, vaza, não vai dar certo, não, amor. Não ia rolar, não ia dar certo. E você, Lucas Romão? No caso, eu ia estar aceitando. No caso, se é para ser pessoa poderosa no mundo, eu ia estar aceitando. E quanto a ser um reptiliano, o que você diz? Mas eu ia ser o quê? Um lagarto? É claro, né? O seu corpo ia ser a roupa que eles iam se disfarçar. Ia ser um lagarto. Não, não quero mais. Tá vendo? A Dani também não quer, ó. A Nicole também tá dizendo aqui, ela compartilha a minha resposta que ela não ia conseguir. Eu tenho mais uma aqui para falar, né? Vamos falar rapidinho que o tempo já está se esgotando. Uma também que envolve o mundo da música é que o Michael Jackson e o Elvis Presley estão vivos. Era um... É. O Elvis Presley dizem que o Elvis Presley era um espião da CIA, era um agente, e ele desapareceu, né? Dizem que ele está vivendo no Havaí, escondido lá, bonitinho, tá vivo e maravilhoso, porque ele sabe de muita coisa e botaram ele lá escondido para ele sair da mídia. Aí posso falar aquela que eu ia falar, que tipo, tem datas e tudo mais?
Gente, filme Titanic. Todo mundo assistiu o filme Titanic, É que verdade. eu acredito que sim. Existe uma teoria muito maluca de que o Jack, ele é um viajante do tempo e que ele foi pro Titanic só para impedir que a Rose se suicidasse e que toda aquela trama do que aconteceu com o Titanic realmente pudesse acontecer para os eventos futuros que estão atrelados àquilo pudessem seguir o seu curso. Porque essa teoria eu falo que ela meio que faz sentido, apesar que eu não prestei atenção nessas coisas durante o filme que eu vou falar agora. Bom, o filme se passa, né, a história do Titanic em 1912. Então tá ali aquela galera lá e tudo mais. A Rose, quando ela ia se jogar, se ela tivesse realmente se jogado, se suicidado, a mãe dela ia ter percebido, ia mandar parar o navio, né, que a família dela tava em decadência social, tava, mas não era todo mundo que sabia disso. Então, mas é. Tanto que a mãe dela quer casar ela com o cara rico lá exatamente por isso, para eles continuarem lá na. E aí, o que aconteceu? Ia parar o navio lá, ia fazer maior escarcéu todo, e então ia atrasar um pouco a viagem. Então, quando chegasse lá na parte do iceberg, eles iam ver o iceberg. Então, não ia bater. Faz um pouco de sentido? Faz, né? Porque a gente sabe que se a gente se atrasa um pouco, várias coisas que iam acontecer, acontecia. Aí o que acontece? Tem outra coisa que fala assim, o Jack, ele é uma pessoa que não tem raiz. Ele não tem família, ninguém conhecia ele. Tipo, é uma pessoa que brotou ali e falou, eu quero ir Uma nesse pessoa navio, eu quero... E era pobre, não tinha nada, sabe? Tipo, quem que é? Quem que fez ele, de onde ele saiu, não sei o que mais. E aí falam também que ele... tem uma cena lá que ele tá jogando carta com uma galera, que ele pega e fala assim, eu pesquei no Lago X lá, que eu não vou lembrar o nome do lago, mas que ele fala o nome do lago. Esse lago só foi construído em 1917, 5 anos depois da história do Titanic. Então, tipo, como ele falou que pescou no lago, sendo que na teoria não tinha o lago. Não tinha área de pesca do lago. Ele foi lá do nada pescar. E aí, outra coisa. Tem um momento que ele fala pra Rose que ele vai levar ela para andar de montanha-russa no Pier de Santa Mônica, tudo mais, um bagulho desse. Só que esse Pier de Santa Mônica só foi construído em 1916, 4 anos depois do negócio. Como ele sabia desse negócio? Pois é, gente. Então, assim, aí fora o que fala daquela bolsa que ele tá, que aquela bolsa só veio ser produzida 30, alguns anos também depois, não sei se é na década de 30 ou 30 anos depois do filme, uma coisa assim. Então, tipo, fala que não faz sentido. Mas eu achei bem legal essa teoria, porque eu falei assim, nossa, eu não prestei atenção em nada dessas coisas. Mas mesmo porque eu também não sabia, né? Não sabia que... Primeiro que eu já nem sabia que o Titanic se passou em 1912. E aí eu ia saber que tinha um pier Tá de vendo? Santa Agora você já Mônica. sabe. Se você um dia for participar do Passa ou Repassa e ele te perguntar isso, você já não toma torta na cara. Exatamente. Ponto pro time A das Nicole, meninas. a Nicole aqui também comentou que também já viu algo sobre o Titanic. É alguma dessas coisas que o Lucas comentou, Ni? Responde aí pra gente, por favor. Bom, gente, vamos agora então para o nosso próximo quadro, né? Que são os closes certos e errados da semana. Essa semana, por falta de um, tiveram 3 closes errados para mim. Tá tudo com você. Os erradíssimos, posso A falar? fala está com você. Bom, mais uma vez, 2 dos meus closes errados vão para situações de racismo que aconteceram. Um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, num condomínio de luxo. O caso que aconteceu no Rio de Janeiro envolvia um menino que tinha ido levar um relógio num shopping para poder trocar. E ele foi agarrado por 2 pessoas, por 2 homens que se diziam ser policiais militares. Foi levado para a escadaria de segurança do shopping e revistado, passou por vários tipos de humilhações.
O shopping do Rio de Janeiro, onde isso aconteceu, acabou se pronunciando, aquela baboseira toda que eles sempre acabam dizendo, nós não somos coniventes com esse tipo de coisa e tal. Só que nenhum segurança do shopping se propôs a ir em cima lá das pessoas, né? Dizem os seguranças do shopping que eles não se intrometeram na situação porque as pessoas que estavam lá em cima do garoto diziam que eram policiais militares. Seria mais uma teoria da conspiração? Sim ou não? Ué, mas ele dizer que é policial militar e você acreditar, tipo, ele mostrou o distintivo da polícia, que não sou policial. E mesmo também Teoria. se tivesse mostrado, não justifica essa violência gratuita. Então, assim, Teoria da a gente... conspiração. É. Uma outra situação que também aconteceu de close erradíssimo foi de um entregador de aplicativo de comida que foi extremamente humilhado por um morador de um condomínio de luxo na cidade de São Paulo. E a desculpa que deram é que o rapaz sofria de transtornos mentais. Engraçado que, assim, dificilmente alguém que sofre de transtornos mentais, nesse sentido, nesse caso, eles têm esse discernimento da maldade, né? Enfim. E agora um aqui que eu vou... a Nicole aqui tá falando, apenas que ele evitou ela de se suicidar. Ah, tá. A Nicole tá comentando sobre a teoria do Titanic. Do Titanic, isso. O que ela ouviu é que ele evitou ela de se suicidar, os demais são novidades para ela. E um outro close errado aqui foi o que aconteceu pessoalmente com a minha pessoa, envolvendo o convênio médico Santa Helena, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, por conta da burocracia que eu fui obrigado a lidar com a minha família. Minha mãe sofreu um pequeno acidente doméstico em casa, graças a Deus está tudo bem, mas nós precisamos recorrer ao hospital. Passamos ontem no hospital, o hospital deu um encaminhamento para ela ir hoje no médico, e o médico deu outro encaminhamento para ela, né? Ela pegou um encaminhamento para pegar um outro encaminhamento para poder marcar uma consulta. Então, assim, tudo nessa porra desse país funciona só com carimbo, com assinatura, com papel, com isso, com aquilo. É a merda da burocracia, né? Então, eu acho, fica aí o meu apelo para a galera aí do convênio Santa Helena em São Bernardo do Campo, na região aqui do ABC, que procurem rever essa questão da burocracia. Minha mãe não estava em condição de ficar indo para cima e para baixo, porque ela caiu um tombo em casa, ela fraturou uma vértebra da coluna, ela está andando com dificuldade. E assim, é aquele tipo de coisa. A gente só foi lá para pegar um papel para carimbar. Só que eu tenho certeza que se ela não tivesse junto, nós não conseguiríamos pegar essa merda desse papel. Então, fica aqui o meu apelo para que as pessoas pensem mais em facilitar e não dificultar a vida das pessoas. Então, isso que essa história que você está contando, que aconteceu com você, é de um plano de saúde. Agora, imagina as pessoas que dependem do SUS. Pois é. Você sabe que, assim, eu vou te falar que da mesma maneira que eu dependo de convênio, eu já dependi do SUS com uma situação do meu pai. Meu pai faleceu de câncer, mas o tratamento que ele teve foi todo através do SUS e ele foi extremamente bem tratado, o tratamento dele começou rápido. Eu sei que é uma situação, assim, isolada, completamente isolada e atípica, mas merece ser revisto isso, sim. E o meu... fala os seus. Você tem aí, close Não, eram os mesmos. Os racismos, né? Só quero fazer uma observação quando você falou do menino que foi abordado pelos policiais. Isso só mostra o quanto a nossa polícia está despreparada. Está tão polarizada as coisas dentro da polícia, seja ela militar ou civil, que eles já não têm mais discernimento das coisas, né? Eles já são violentos ao extremo com pessoas que não têm necessidade. Imagina, dois caras abordando uma criança, abordando de uma forma violenta. Qual é essa necessidade? A gente não precisa ir longe, amigo. Se você parar para pensar, você lembra do caso daquele policial que pisou na cabeça daquela senhora no meio da rua lá? Uhum. Então, assim, como diz Will Smith, o racismo e a truculência policial sempre existiu. A diferença é que agora ela está sendo filmada. Mostrada. Está sendo mostrada para todo mundo. Coisa, mas ela sempre existiu. É que agora a gente está com aquela impressão de que só agora está acontecendo. Bom, vamos ser rápido aqui. Não. O programa está... Eita, tá bom. O meu close certo da semana vai para o empresário indiano que converteu um escritório em área hospitalar para tratar pacientes da Covid-19.
Ele é um empresário que ele tinha um prédio, né? E um dos andares desse prédio ele fechou para poder receber doentes da Covid-19. Se mais pessoas assim no mundo tivessem esse tipo de visão, talvez as coisas estivessem Iniciativa, muito... né? Exatamente. E depois disso, vamos agora para a descarga da semana, que vai para o nosso maravilhoso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que falou uma grosa tão grande, mas tão grande, abre aspas. Importante que a gente faça esse debate de maneira aberta. Ele estava falando dos povos indígenas que estão sendo deslocados ali para poder fazer construção de garimpos e tal. Parem de fazer de conta que os indígenas não querem garimpar, produzir lavoura, ou não querem, em certos casos, ter atividades no setor madeireiro florestal como se isso fosse uma verdade absoluta. Ou seja, vamos aplaudir os indígenas que eles querem realmente destruir a casa deles. Fecha aspas. Pena que não tem um barulhinho aqui para a descarga. São os Mas técnicos no governo, né? Os técnicos do governo. Isso, eles fizeram um cursinho pelo Instituto Universal Brasileiro. Eles fizeram um curso naquele lugar que você vai ver, vai procurar e vai falar, opa, mas eles nem estavam matriculados nesse curso. Isso. Como tem muitos lá. Então vamos para o nosso último quadro para ver se dá tempo da gente fazer, que é o Sua Vida Só Fará Sentido quando você souber que... Quer começar? Você começa? Tá. Começa você, vai lá. Sua vida só fará sentido quando você souber que Luana Piovani curte dia ensolarado em praia de Portugal. Sempre ela, né, gente? Sua vida só fará sentido quando você souber que Débora Seco explica sexo 10 vezes ao dia no início do relacionamento com Hugo Moura. A gente nem comia e nem dormia. Aí veio a Maria Flor, né, gente? 10 vezes ao dia. Ótimo, vai lá. Sua vida só fará sentido quando você souber que ex-BBB Marcela diz sobre vibrador que ligou sozinho. Morri de vergonha. Sua vida só fará sentido quando você souber que Enzo Celular é consolado por Bruna Marquezine. Eles estão ficando, né? Não sei, amiga. Ela Sua veio vida aqui em só... casa, mas não comentou nada. Ela disse que queria muito em off. Sua vida só fará sentido quando você souber que Paola Oliveira posta foto de biquíni e lamenta não poder sextar na praia. Sua vida Mas a só Luana fará Piovani sentido estava na praia. Sua vida só fará sentido quando você souber que fã debocha de Maiara após boatos de reconciliação. Maiara é da Maraísa ou da da Maraísa? Sua vida só fará sentido quando você souber que Bruna Marquezine diz que assoprou as velhinhas de aniversário. Fiz teste do Covid. Oh, meu pai. Quem tem coragem de comer aquele bolo agora? Sua vida só fará sentido quando você souber que Pyong volta ao Instagram e nega falta de banho. Sua vida só fará sentido quando você souber que Gretchen, ela mesma, diz que já tem cerimonialista e vai fazer um festão de casamento em 2021. Você recebeu o convite? O meu não chegou ainda. Eu recebi. Recebeu? É que eu vou ser madrinha, eu não preciso de convite. Sua vida só fará sentido quando você souber que pedido de casamento causa incêndio na Inglaterra. Sua vida só fará sentido quando você souber que Graciane Barbosa lança linha para regular intestino após dificuldades de usar banheiro. Ô, gente. Sua vida só fará sentido quando você souber que Príncipe Harry diz que mídia social está alimentando crise de ódio. Sua vida só fará sentido quando você souber que Carlos Machado vai fazer vasectomia após o 3º filho. Fechamos a fábrica. Fechamos mesmo, porque os meus aqui acabaram. Sua vida só fará sentido quando você souber que fechei a fábrica, diz Malvino Salvador sobre a chance de ter um 5º filho. Ele também, gente? Também. E aqui agora vem a última da nossa eterna musa desse quadro. Sua vida só fará sentido quando você souber que ela mesma, Geise Arruda, diz que transava mais antes da fama. Fama! E agora que ela está escolhendo melhor. Que bom, né, gente? Bom, esse é o nosso quadro maravilhoso que encerra esse programa de hoje. A minha indicação da semana é o filme No Limite da Traição, da Netflix, que tem um lance de teoria ali da conspiração muito legal. É um filme de suspense muito bom. Tem indicação da semana? Sim, o nosso canal no YouTube.
Programa Ok. 3. Vocês podem ver Então todos é os isso. nossos vídeos lá. Então é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Beijo, até semana que vem. Muito obrigada pela audiência. Vocês são incríveis. 7, 6, 5. 5. Ai, vamos